Enquanto isso, já que a gente estava nesse assunto técnico e trabalho técnico, vamos falar do Filipão? Ele foi muito vaiado pelos torcedores do Galo, Independência, e foi chamado até de burro. Só que ele ainda tem o respaldo da diretoria, né, PVC? Tem, só que tem uma coisa que está acontecendo e que está deixando muita gente na comissão técnica intrigada ali, que é o seguinte, questão. O Atlético abriu mão de alguns jogadores experientes, como o Pavon, que foi para o Grêmio. O Vargas não tem jogado bem e está no banco de reservas. E o Filipão tenta colocar um time com jogadores jovens, como o Alisson, por exemplo. O time não está jogando bem. No entanto, jogou muito bem no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E o que se pede, e acho que tem uma certa dose de razão, é que se a direção não tem o dinheiro para fazer o investimento em jogadores pesados, que se diga, olha, vai haver um trabalho de aposta na base e o Filipão está aqui para fazer essa aposta na base e estamos aqui para respaldar o Filipão. E a diretoria até agora não apareceu nesse cenário. Então, o que a comissão técnica está pedindo é que se explique para a torcida que não vai ter um investimento como houve em 2021 para montar um elenco muito mais pesado e que, portanto, vai ser preciso ter paciência com jogadores jovens. Isso aqui é a parte. O time não está jogando bem, né? Se você pensar na pontuação de América, Cruzeiro e Atlético, o Atlético tem a pior pontuação no início do estadual. Aí nós vamos entrar naquela observação que a gente fez ontem, né? Por que os clubes não decidem que fazem do estadual um momento de experiência? Bom, entre outras razões, porque a torcida vai para o estádio e xinga o técnico de burro. Ou seja, nós também tem um ciclo vicioso, né, que passa por imprensa, que passa por torcida, mas nesse momento a crise do Atlético é uma crise em que a comissão técnica pede que a diretoria se posicione e que diga, olha, nós não vamos contratar mais, o time é este e vai se apostar nos jogadores jovens. Logo, deixa a comissão técnica trabalhar. E aí o embate desse momento no Atlético é este. Você falou desse ciclo vicioso, né? Eu concordo plenamente. Tem a torcida, tem os jornalistas, né? A gente participa desse ciclo, mas também tem muita diretoria, né? Que cai na pilha da torcida de redes sociais, às vezes mais do que até na torcida do estádio, e também continua, né, nesse ciclo. A gente tem a resposta do Filipão a essas críticas que eles têm sofrido. Vamos ouvi-lo. Eles fizeram a parte deles. Escolham o que vão dizer a mim. Eles pagam para isso? Quando não pagam para isso, eu não aceito. Quando eu sou uma pessoa fora de campo, não aceito. É isso que eu tenho para te dizer. Não aceito. Aqui, aceito qualquer coisa. Fora de campo, não aceito, não. Eu sou uma pessoa normal, comum, igual. O Filipão está se referindo a um episódio que aconteceu no desembarque do Atlético em Belo Horizonte depois da vitória sobre o Itabirito, quando ele se irritou um pouco com o torcedor que cobrava mais minutos em campo para o Alisson, né? Gritando, aqueles torcedores de porta de aeroporto que gritam muito. Às vezes com razão, às vezes sem razão. A bronca vem muito sobre essa questão dos clássicos, né, PVC? Porque o Filipão chegou em junho de 2023, depois da saída do Kudê, e foram 5 clássicos desde então, ele não venceu nenhum. 3 empates e 2 derrotas. Você acha que a cobrança da torcida se justifica? E o que você achou da fala do Filipão sobre quem paga ingresso tem direito de criticá-lo? Não, eu acho que ele tem razão em relação a dizer fora dali não é ambiente. É aquela coisa que a gente falou semana passada, inclusive. Tem coisas que só o futebol aceita, ou que só se aceita porque é futebol. Imagina você entrar no saguão de um aeroporto, ou eu entrar no saguão de aeroporto, e sair gritando, seu filho disso, seu filho daquilo. O policial vai se aproximar de mim e vai dizer, meu senhor, por gentileza, o senhor pode perceber que aqui é um local público, em que as pessoas estão entrando e saindo, chegando e partindo. O senhor deve respeito às pessoas que estão aqui. Agora, quando um torcedor chega no aeroporto... Ele vai pedir assim, já que você é uma pessoa branca também, né? Temos que contextualizar isso.
Eu estou discutindo a questão do cenário do aeroporto. Ou seja, se você disser, uma pessoa que chega ali, se for um torcedor, muitas vezes o policial não se aproxima. Que é o que o Filipão está dizendo. Por que ele pode ser chamado de burro no saguão do aeroporto? Para todo mundo ouvir. O que ele está dizendo é que, se for na arquibancada, no ambiente do jogo, ele entende que o torcedor tem o direito de xingar, de reclamar, pagou o ingresso, está no ambiente do jogo. Se ele estiver na rua, no aeroporto, num parque, passeando com a esposa, não faz sentido você ser xingado de burro na sua vida cotidiana. Ele é um senhor de 74 anos, além de tudo, né? A gente esquece um pouco disso porque ele é o técnico do Atlético. O torcedor tem o direito de protestar, sem dúvida. O cidadão não tem o direito de xingar num saguão de aeroporto. Não tem. Você já foi xingado assim, PVC? Eu? Na rua? Não, o máximo que eu tive foi um dia no velho Parque Antártica, na lanchonete do clube, que um torcedor se aproximou e falou: é campeão do mundo, seu trouxa. Isso eu tive. Isso eu tive. Eu imagino as pessoas que estão ouvindo a gente. Imagina você está indo, sei lá, você está chegando no aeroporto de viagem e tem uma galera xingando você. Deve ser uma sensação horrorosa. Isso acontece no futebol, mas se você estiver num cenário normal, não vai, o policial vai se aproximar de você, o segurança do aeroporto vai se aproximar de você e falar: meu senhor, aqui não é local para isso. Só o futebol, só o ambiente do futebol faz com que as pessoas não se aproximem e digam: aqui não. E isso também é culpa do futebol no cenário, do futebol e das pessoas do futebol, porque quando você vai para o aeroporto para criar um tumulto e dizer parabéns, vamos lá, o time que vai viajar para ser campeão, para fazer aeroflá, aeroflu, aeroporto, aí pode. Mas no jeito que você vai xingar, não pode. E, na verdade, não podia nem num cenário, nem no outro. Porque se você fazer festa para time de futebol no saguão do aeroporto, também atrapalha o trânsito dos passageiros. Perfeito, PVC. Sobre o assunto do Marcos que a gente estava falando agora, a gente tem as imagens dele tomando um cafezinho. A nossa produção prontamente separou aqui para a gente ver que ele foi ironizado aí na Bolívia por essa imagem. Strongest e Palmeiras. O Marcos tomando café. Tava frio. Ele foi tomar um cafezinho dele. Muita gente falando aqui que é porque é uma pessoa pública, então pode ser. É uma boa pergunta. Vocês concordam que o torcedor tem direito de cobrar publicamente, assim, em espaços públicos, o jogador ou o técnico? Eu estou com o PVC, eu não concordo não. Manda aqui nos comentários, por favor. Enquanto isso, a gente fala do Botafogo. O Textor ficou alguns dias afastado por causa do falecimento da mãe dele. Só que agora ele está de volta e segue na busca por um novo treinador para o Botafogo. Por que é ele que está tocando as negociações? Digamos que é porque ele é o dono. Então, ele resolve que ele é o dono, ele toca. O André Mazzucco trabalha nisso também, mas as escolhas são do Textor. E eu acho que o que acabou acontecendo, houve um problema familiar grave, né? A mãe do Textor faleceu no último sábado e por isso ele se afastou das negociações e o Botafogo continuou tocando negociações, mas o poder de decisão é do dono, que é o Textor. O que me parece que é um risco nesse momento, não é por ser o Fábio Matias, todo mundo acha que jogar contra a Aurora vai ser simplesinho. Já achava que ia ser simplesinho jogar em Cochabamba. E não foi simplesinho, tomou um empate na última bola do jogo. E não fez um grande jogo. O resultado foi a demissão do Thiago Nunes. O jogo de amanhã é muito perigoso para o Botafogo. E eventualmente ser eliminado pela Aurora com um novo empate e derrota nos pênaltis, por exemplo, vai amplificar, vai botar no amplificador mesmo essa crise do Botafogo, que já é gigantesca da relação de torcida com os jogadores que perderam o campeonato do ano passado. Então,
me parece que esse atraso, embora justificável pela morte da mãe do Textor, aumenta o risco do Botafogo para amanhã. E não se trata de achar que o Fábio Matias não tem condição de ser o treinador. Trata-se de entender como prioritária a partida que coloca o Botafogo na terceira fase da Libertadores. E tem a questão também do perfil, né, do novo técnico, que não tem um perfil traçado, mas eles já deixaram entender em várias oportunidades que essa pressa é para não achar alguém que seja apenas uma situação para cobrir essa emergência e depois acabar caindo. Porque você teve um técnico por 15 jogos. Assim, é muito engraçado. Ontem até o Hernan, no final do programa, estava falando sobre o trabalho do Antônio Oliveira. E não é que eu discorde quando o Hernan fala que o trabalho do Antônio Oliveira de 5 jogos é muito bom. Eu acho que o trabalho do Antônio Oliveira é promissor, mas não é trabalho, porque são 5 jogos. É muito engraçado como a gente no Brasil entende períodos tão curtos como trabalhos. E não é um trabalho. Um trabalho de 15 jogos, em que o técnico é contratado em novembro, tem um mês de férias em dezembro, é demitido em fevereiro, ele não cumpriu nem o período de experiência. Em qualquer emprego no Brasil, 3 meses é período de experiência. No futebol, você demite e contrata outro. Claro que tem situações emergenciais, situações que são diferentes, mas é muito doido você pensar assim. O Botafogo contratou um técnico e demitiu esse técnico 15 jogos depois, como aconteceu com o Bruno Lage também. Vou lembrar o tempo do Bruno Lage certinho, vou consultar aqui, já te digo certinho. O nosso chat sabe com certeza, porque eles são muito rápidos. Eu não sei, não, minha memória já era ruim, depois o Covid piorou, agora na gravidez é 0. Se eu não anotar, não sei o que está acontecendo. Muitas mensagens aqui interessantes. Muito obrigada, e gente, não esquece de deixar o like, por favor. As pessoas estão falando bastante aqui sobre a torcida do Atlético, como o Jonas Lima Real, falando que o Atlético de 2021 não acertou um técnico, mesmo na volta do Cuca. Agora, quando acha um técnico entrosado com o time, a torcida vaia. E o Lucas Laviola vai por aí também, fala que PVC, o torcedor não entende que está acontecendo uma reformulação financeira. No Atlético, mas é exatamente isso. O Atlético não tem mais o dinheiro que teve naquele período de 2021. O Atlético tem uma dívida gigantesca, a SAF foi comprada para cuidar dessa dívida, para reformular, e assim, aí o técnico é uma parte desse processo. É que no Brasil sempre estoura na parte mais... O técnico não é sempre inocente, não. O Lage ficou 15 jogos também. 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. É incrível, né? O Botafogo demite técnico a cada 15 jogos. O técnico no Brasil é sempre a parte mais fraca. Sempre mais fraca em termos. Ganha muito bem, mas sempre é o que você olha para o técnico como responsável por todas as coisas. E muitas vezes o que funciona é o conjunto. É uma direção que respalda, que dá condição, que monta o elenco, que monta a equipe, e isso te leva a um resultado positivo, com o técnico sendo uma parte da engrenagem. Eu falo muito disso, Domi, sobre o Abel Ferreira no Palmeiras. O Abel Ferreira é um gigante, mas se você não tiver o Anderson Barros, o Cícero Souza, que são como algodão entre os cristais, ou como cartilagem, que evita que osso bata com osso e aumenta o ruído, se você não tiver essa estrutura, não funciona. A quantidade de faísca passa a ser muito maior e comprometer o trabalho. Então, isso acontece com o Filipão. O Filipão é faisquento, sempre foi faisquento. Ele sempre funcionou quando teve respaldo. Fábio Koff no Grêmio, Paulo Angione no Palmeiras. Senão os períodos são mais curtos. Agora, sobre o Botafogo, o Marcos Vinícius Alves diz aqui que concorda, só que o Thiago Nunes teve a pré-temporada toda para arrumar o time. Aí a gente entra no campeonato estadual, entende que o estadual é um processo de pré-temporada também, porque a pré-temporada toda foram 2 semanas. E depois teve o estadual.
Eu não estou dizendo que o trabalho do Botafogo é bom, eu estou dizendo assim, o Botafogo, como a gente falou na sexta-feira, o Rodrigo Matos estava aqui com a gente. O Botafogo não está curado de 2023. A doença que chama 2023 continua no sangue do Botafogo. Então, a cada frustração, isso explode. Isso, claro que o treinador precisa ter casca para conseguir suportar isso, e o Thiago não teve. O Thiago foi muito mal na última coletiva, e isso impactou na relação dele com o elenco. Ninguém está dizendo que o Thiago Nunes é perfeito, fez um trabalho maravilhoso. O que eu estou dizendo é que o Botafogo precisa curar o que houve em 2023. Começar outro trabalho do zero. E talvez para isso tenha que abrir mão de alguns jogadores que estavam em 2023, como o Marlon Freitas, que é perseguido pela torcida, como o Marçal, que a torcida não aguenta também mais pintado de ouro. A torcida está chamando o Tiquinho de pipoqueiro, e era o grande ídolo do ano passado. PVC, o Daniel Pamplona diz aqui, ó, me chamem de louco, mas o Lucha não seria um bom nome para esse momento do Botafogo? E aí o XX diz que sou flamenguista e apoio o Lucha no Botafogo. Eu acho que não é momento do Luxemburgo para nada. O Luxemburgo foi jogador do Botafogo. O Vanderlei foi lateral esquerdo do Botafogo em 79, mas não é... Os últimos trabalhos do Vanderlei e Luxemburgo, a parte ele ter feito boa passagem pelo Palmeiras em 2020, não era um time encantador, mas foi um time campeão e que perdeu só 5 jogos. A parte daquele trabalho de 2020, os últimos trabalhos do Vanderlei e do Luxemburgo não avalizam a contratação dele.